noite. Vamos saudar os nossos telespectadores. Bem-vindos aos nossos trabalhos de hoje. Vamos acalmar serenamente. Vamos cantar um bocadinho. Com ardor, entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus. Que acompanhou na cruz, de Assis, filho adotivo, a luz um mensageiro, dá-nos um lenitivo. Irmão e companheiro, dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, meditar do céu. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo, Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário a dor abrandará. Envolve-nos na tua paz, Senhor. Que as tuas falanges de trabalhadores da nossa casa nos ajudem a harmonizar o nosso ambiente, a serenar os nossos espíritos, a concentrar a nossa atenção na tua mensagem. Seja connosco e nos abençoe os trabalhos de hoje. Página 39. Venham ver, não há só tesouros na terra, quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar. Quem vier
vai saber que é preciso aprender, pois é tarde e Jesus vai voltar. Pois é tarde e Jesus vai voltar. Pois são bem, ninguém sabe se parte ou se fica neste mundo, nesta terra tão falta de amor. Quem ouvir vai lutar, vai mudar, vai vencer, vai levar Jesus a quem sofrer, vai levar Jesus a quem sofrer. Venham ver que Kardec nos abriu as portas, desbravando a mensagem do além, desbravando a mensagem do além. Quem vier aprender a doutrina do amor, vai partir com Jesus para seu lar, vai partir com Jesus para seu lar. Pois são bem, estão chegados os finais dos tempos, é preciso o mundo acordar. Quem calar vai parar, vai perder, vai partir, e a terra jamais vai voltar, e a terra jamais vai voltar. Venham ver que não há só tesouros na terra, quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar, quando o homem se decide a amar. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós as perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não te deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, que assim seja. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. Infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, os que jazem sobre o gravado sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até à mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz os que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais de mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover às necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome, irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta.
Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, boa senhora, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sob a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que se destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo, porque se faz acompanhar da filha, para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu. Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprenda a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe a casa uma das suas protegidas que andava a vender trabalhos executados por sua mão. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A mão esquerda não veja o que dá à direita, exceto os canhotos, que é o contrário. Não é? O Evangelho que chegou até nós, e nós temos que ter esta noção, não é de forma alguma uma descrição exata daquilo que se passou. Desde logo, Jesus não escreveu nada. Jesus não deixou nada escrito. E os apóstolos, quase todos eles eram, naquilo que é a linguagem moderna de hoje, analfabetos. Eram gente humilde. Também na altura havia o que era a nobreza e o povo não tinha acesso, não havia lá meios escribas, os que aprendiam a ler e escrever. Mas, é uma verdade, o povo sabia aquilo que passava de boca em boca, passava de pais para filhos, conhecia, de facto, alguma coisa, mas a cultura era muito pouca. Apenas 2 dos apóstolos eram, digamos assim, conhecedores, eram cultos. Levi, Mateus e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes e Mateus Levi. Eram pessoas cultas. Levi escrevia aquilo que hoje a gente podia dizer que era estenografia, não é? Estenografia é a pessoa que está ali a apontar, tira coisas básicas e depois desenvolve. Então está uma pessoa, vamos supor, estou a falar, e estava uma pessoa a tirar uma palavra, outra palavra, e depois encaixava o desenvolvimento das palavras. Então Mateus Levi fazia isso, era as anotações que ele tomava, que vieram a fazer, digamos assim, fé, para que muitos outros escrevessem a vida de Jesus, ou, melhor dizendo, a boa nova de Jesus, porque Evangelho quer somente dizer isso mesmo, a boa nova. Mas é evidente que depois do Gólgota, depois da crucifixão,
os apóstolos fugiram todos. Judas fugiu pela porta do suicídio, ainda antes de consumado a crucifixão. Os outros fugiram todos. Só João não era um menino da mamã, como é evidente. Mas João era uma criança que passava muito tempo com as chamadas, mais tarde, Santas Mulheres, mas passava com Maria, mãe de Jesus, ou com Joana, ou com Maria Madalena, depois também Maria de Magdala. Passava ali o seu tempo e naquele momento não fugiu. João teria 15, 16 anos. Era uma criança. As mulheres, à época, atingiam a maioridade muito cedo. Aliás, durante séculos isso passou assim. Já aqui falamos no caso de Isabel, a Rainha Santa, que com 12 anos era uma mulher feita, preparada para ser rainha. Preparada para ser rainha com 12 anos. Portanto, chegava a maturidade muito mais cedo que os homens. Até hoje também é verdade assim. Portanto, quer dizer, ele vivia com as mulheres. Quando os outros fugiram todos, ele pensou em fugir, mas porquê é que havia de fugir? Não media as consequências. Não podemos dizer que era responsável, mas não via as consequências do ato em si. Que afinal, depois, os outros apóstolos chegaram à conclusão de que também não teria sido daí que vinha o mal ao mundo. Porque tão logo Jesus foi crucificado e, portanto, ressuscitou na tradição, eles aproximaram-se outra vez uns dos outros e começaram a fazer as suas reuniões. Agora, em segredo. Porquê é que fugiram? Fugiram porque tinham medo de ser presos por seguidores, ou por discípulos, ou por comparsas do mesmo grupo de Jesus. E, portanto, tiveram medo de ser presos e fugiram. Ora, durante vários anos, nada houve escrito sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a boa nova de Jesus. E só a partir do ano 60, a fazer fé na contagem dos, digamos assim, dos calendários da época, que vigorava o calendário juliano, que era o calendário de Júlio César, e que vigorou durante séculos, que ainda não tinha o mês de julho nem de agosto, porque o mês de julho foi criado em homenagem a Júlio César. Chamava-se mês de Július. Havia o mês de junho e depois foi acrescentado o mês de julho. E para não ficarem em risco um do outro, o outro imperador a seguir, que era Otávio César Augusto, também tinha que ter um mês dele. E para não haver dúvidas, também tinham que ter os mesmos dias do mês. E então foi criado o mês de Augustus, que é o mês de agosto. Quer dizer que durante muitos séculos o ano só tinha 10 meses, 300 dias, grosso modo, por atacado. Mais tarde é que se veio a descobrir que a coisa não era bem assim, porque eram 365 dias e 6 horas, estava a volta ao mundo, ou a volta ao sol, à terra, e tudo isso depois foi alterado. Naquela época, de facto, nem se sabe bem quando é que foi a crucifixão, acredita-se pelo tempo, pelo clima, ou quando é que foi o nascimento de Jesus. Acredita-se que terá sido por junho. Mas junho, não, foi no Natal, dezembro. O dia 25 de dezembro foi calculado muito mais tarde. Porque acreditava-se que os astros do sistema solar, conhecidos à época, que não eram muitos, haviam determinado dia de um determinado ano que haviam de estar em fila indiana uns atrás dos outros. E ao estarem em fila indiana uns atrás dos outros, aumentava a cintilação, aumentava a luminosidade. E então terá sido essa conjunção dos astros que terá indiciado ou indicado Belém, sendo aquela estrela que conduziu os pastores e tal. Mas é evidente que isso foi criado por Francisco de Assis, o presépio. Foi Francisco de Assis quem criou o presépio. Ora, 12 séculos mais tarde. Então, mas Francisco de Assis era de fazer alguma fé? Era. Vai, Francisco, reconstruir a minha igreja. Porque Francisco de Assis, não há justificação à luz das ideias das religiões cristãs, não há explicação para esta voz falar a Francisco. Vai reconstruir a minha igreja, Francisco. Francisco de Assis, o nome dele não era Francisco. O nome dele era João. Há coisas inacreditáveis que a gente às vezes diz assim, mas como é que coincidência? Chamava-se João. E certa vez foi com o pai para a França, porque era de origem francesa, a família. Foi com o pai para a França.
E ele tinha todo o estilo de francês. Então chamavam-o de francês, o Francesco. Era o Francesco porque era de origem francesa. E Francesco ficou o nome que depois veio dar Francisco. Francesco. Era assim que a voz falou: vai reconstruir, Francesco, a minha igreja. E assim, então, mas Jesus falou, também sabia italiano. Por que não? Por que não? João era o nome. João era o nome dele. E, curiosamente, ele não era mais, nem menos, que a reencarnação de João. João, o discípulo amado, aquele em quem Jesus, do alto da cruz, entregou a mãe para ele se responsabilizar por ela. Homem, curiosamente. Não criança, não jovem. Homem. Porque foi o que ficou firme ali, nos pés da cruz. Eis a tua mãe. Entregue-te a minha mãe para considerares tua mãe. Mulher, eis o teu filho. Quando nós cantamos há pouco a canção de São Francisco, nós vamos lá apanhar um verso que fala: João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz. A sequência, a orientação das palavras é exatamente por isso. João, a quem Jesus, que é considerado, a grosso modo, o discípulo amado, a quem Jesus entregou a mãe, porque não estava mãe nenhum, Judas havia traído. Os outros fugiram todos. Só ficou aquele João. E a história reza que, de facto, Maria viveu com João, até desencarnar, porque todos desencarnam. Não, mas a mãe de Deus não desencarna, mas é uma história que está muito mal contada, porque Maria não podia ser a mãe de Deus, porque é evidente que se fosse a mãe de Deus, Deus não era Deus. Porque se Deus é criador de todas as coisas, de todos os seres visíveis e invisíveis, então ele criou a mãe, mas a mãe depois criou o filho, mas a confusão é essa. É porque Jesus, era o filho, não era o pai, não era Deus, e Maria era mãe de Jesus, como há pouco dissemos aqui, alguns ainda fugiram a boca para aquilo que não é verdade, Santa Maria, mãe de Deus. Maria viveu com Jesus. E é curioso que há uma certa repulsa em considerar que Jesus foi carpinteiro. Não é este o carpinteiro? Mas quem é este homem que faz coisas destas? Os fariseus hipócritas. No Evangelho de Marcos vem lá referido isso. Os fariseus estavam a olhar: a quem é este que faz estes prodígios? Não é ele o carpinteiro. Algumas traduções depois apresentaram o filho do carpinteiro. Mas quando Jesus aparece a cumprir a sua missão, o pai, carpinteiro, já tinha falecido, desencarnado, morrido, como queiram chamar, há quase 20 anos. E não era lógico que as pessoas digam ao filho de uma pessoa que já morreu há 20 anos: não é este o filho de fulano? Já não está. Não é de fulano. Então Jesus aprendeu a carpintaria, a arte de carpinteirar, chama-se hoje marcenaria, com o pai, José. E ele foi carpinteiro. Não, porque Deus não podia ter sido carpinteiro. Mas Jesus não era Deus. Eu venho ensinar-vos aquilo que aprendi do meu pai e vosso pai. Não me chameis bom. Bom são meu pai e vosso pai. Então, quer dizer, ele fez questão de esclarecer bem as coisas. Quem dizem os homens que é o filho do homem? Que era ele, filho do homem, filho de José. Portanto, tudo aquilo que aparece depois, mais ou menos dourado, é tudo alterado, é tudo modificado. Havia, de facto, as anotações de Mateus Levita. Eram as anotações que depois vários apóstolos anotaram. É assim, agora apareceram aí o Evangelho de Tiago, o Evangelho de não sei quantos, o de Barnabé, agora parece que está na berra agora, o Evangelho de Barnabé, e depois diz: porque Jesus era casado, porque Jesus teve filhos, porque assim, porque assim. Mas eles nem sabiam escrever. João vai escrever, é o último daqueles que são os evangelhos que a gente conhece, e que são os evangelhos escolhidos, já no século II, dentre os 44 que existiam. No século II havia 44 evangelhos. Agora estão a aparecer uns papiros que dizem que é do Mar Morto e que eram os evangelhos aqui e os evangelhos lá. Mas eles foram escolhidos no século II entre aqueles que se aproximavam mais. Uns dos outros. No século II. Então o primeiro a publicar
O primeiro a publicar não é João, não é Mateus, que seria lógico, foram os apóstolos, acompanharam Jesus, aprenderam diretamente da sua boca, etc., as grandes lições, mas não foram eles a publicar primeiro o Evangelho. Aliás, João foi o último. E o Evangelho de João aparece já no ano 110, aproximadamente. Mas 110? João morreu com 110 anos? Não. Quando Jesus foi crucificado, João teria 15 anos. O que quer dizer, pressupondo que era o ano 33, porque diz que Jesus morreu com 33 anos, o que não joga, a coisa não joga em relação ao calendário juliano e ao calendário gregoriano, que foi muito mais tarde criado, mas não jogam os anos, não jogam as estações do ano, não jogam as temperaturas, não jogam nada disso. Mas é provável que haja um engano de 4 anos e meio em relação ao calendário romano, ao calendário juliano. Mas não há certo, quer dizer, 4 anos e meio em 2000 anos não é nada. Num engano, num cálculo que não está bem documentado, que não está escrito. Então o que aparece em último lugar é o Evangelho de João. E os analistas da literatura, não é, que sabem essa conversa, ao analisarem todo o Evangelho de João, que se divide em 2 partes fundamentais. Uma parte material, ligada à vida de Jesus, até ao capítulo 12, 13, 14, por aí, e a outra parte mais mística, que é aquela que vai aproximadamente do capítulo 14 até ao final. E os bons analistas, investigadores, chegam à conclusão que os 2 últimos capítulos do Evangelho de João não foram escritos por João. Porque aquilo que era, digamos assim, o esquema, a forma de escrever, até ao penúltimo capítulo, é diferente dos 2 últimos. E, portanto, os investigadores dizem que não foi João que escreveu aqueles 2 últimos capítulos. Mas até lá João aprendeu a ler e a escrever. Provavelmente sim. Provavelmente sim. E, portanto, escreveu como? Das lembranças que tinha. Escreveu como? Das anotações de Levi. Era uma criança. Nós vamos encontrar João com 13 anos, aproximadamente, mais mês, menos mês, a ser convidado, Tiago e João, a serem convidados para acompanharem Jesus. E é significativo como é que é um jovem a ser chamado por Jesus para o acompanhar e aprender. Mais tarde viria também um outro jovem, não acompanhar Jesus, que não conviveu com Jesus, mas conviveu com Paulo, Marcos, que escreveria o primeiro Evangelho, Marcos. Lucas, o médico, o investigador. Marcos também aprendeu a boa nova de Jesus de Paulo. E Paulo aprendeu a boa nova de Jesus de Pedro. Paulo não era, digamos assim, contemporâneo naquela tarefa de Jesus, embora ele fosse um homem do Sinédrio, um senador muito importante, que tinha a cidadania de Roma, e por isso Paulo escapou muitas vezes à prisão. Mas foi Paulo que aprendeu de Pedro, que ensinou a Marcos em várias jornadas que Paulo fazia da criação das igrejas. Paulo foi já dissemos isso, foi o grande iniciador da perseguição aos cristãos. Foi ele que iniciou a perseguição aos cristãos. Foi ele que praticamente iniciou o martírio dos cristãos. Foi Paulo. E isso está muito bem documentado na tortura, no martírio de Estevão, considerado pela Igreja Santo Estevão. Estevão, é curioso, era irmão de Abigail. Abigail era noiva de Paulo. A vida dá voltas incríveis. Ele só descobre que Estevão era irmão de Abigail, a sua noiva, quando, depois de ser apedrejado quase até à morte, ele tem um lampejo qualquer, manda parar o apedrejamento. Já Estevão estava a esvair-se em sangue, já estava praticamente às portas da morte, é levado para dentro, para a enfermaria da praça. E quando Abigail entra, em gritos, em sofrimento, ele vê que afinal tinha sido o autor da morte, praticamente, pouco depois expirou, de Estevão. Seria cunhado, que nunca chegou a ser, porque Abigail adoeceu gravemente e também desencarnou rapidamente. O livro de Paulo Estevão, trazido pelos Espíritos, ninguém escreveu aquilo.
Os espíritos dizem as suas opiniões, de acordo com os que foram contemporâneos, de acordo com os que falaram, conheceram Jesus, acompanharam, ouviram as suas histórias. E nós sabemos que quem conta um conto aumenta um ponto. E depois, além de quem conta um conto aumenta um ponto, ainda há aqueles que vão buscar o conto que tem um ponto e acrescentam mais 2 ou 3. Porque isso aconteceu ao longo daqueles primeiros séculos. Aquilo que havia do cristianismo primitivo foi levado, porque a perseguição aos cristãos não deixou que as coisas se instalassem naquela região da Judeia, da Cananeia, da Galileia, por aí fora. E, portanto, aquilo fugiu tudo para o norte da África. O grande abrigo do cristianismo primitivo foi o norte da África. A biblioteca mais famosa do mundo, foi dos maiores crimes da história, a par das cruzadas, a par da Inquisição. A biblioteca de Alexandria foi incendiada. E era essa biblioteca que tinha praticamente o repositório da história dos cristãos, da história do cristianismo primitivo. Todas aquelas descrições que havia à época foram levadas para Alexandria. Havia lá, mas também na área da astrologia, da astronomia, era um museu, uma biblioteca célebre. Depois os muçulmanos encarregaram-se de destruir uma parte, e os judeus destruíram outra parte, e depois os cristãos destruíram outra parte, naquelas guerras intestinas que houve ali para a tomada da cidade, para ver quem é que mandava primeiro ou que mandava mais. Então desapareceu praticamente tudo aquilo que havia do cristianismo primitivo. Mas as histórias e tal. As histórias foram depois narradas, copiadas. Não havia imprensa, não havia televisão, não havia internet, não havia nada das conversas, não é? E, portanto, nem impressoras. E, portanto, aquilo era copiado à mão. Anotações de Levi, desenvolvimento dos outros, que iam-se lembrando. Lucas, que era médico e investigador, não conheceu Jesus. Ouviu falar qualquer coisa. Mas quando aderiu, ele quis saber se era verdade aquilo que se contava. Então Lucas fez uma investigação profunda em toda aquela região. Ouviu, toda a gente falou com Maria, mãe de Jesus. Mas é preciso que a gente note o seguinte. Maria não teve um convívio muito próximo de Jesus. Não vamos entrar agora isso é pecado mortal, está agora a duvidar, isto é uma blasfémia. Não, Maria não teve grande contato com Jesus. Mas era mãe. Mas Maria só tinha um filho. É mentira. Vou dizer de outra maneira, que é para não ferir suscetibilidade. Não é verdade. Marcos, põe lá. Assim, pois é, os fariseus hipócritas, mas este não é o carpinteiro, mas este não estão entre nós, seus irmãos. As irmãs não. As mulheres não tinham nenhuma importância à época. Pedro, Tiago, José, Judas e Simão. Mas no Evangelho de Marcos, os nomes dos irmãos de Jesus. Sabendo-se que ele tinha 2 irmãs. Que agora andam para aí uns códigos da Vinci, ou essa conversa toda. Há pessoas que dizem, porque o código foi um filme vendido no mundo inteiro, não é? Esgotou bilheteiras. Os livros foram centenas de milhares de livros que foram vendidos. Porque um senhor chamado Leonardo da Vinci, não é? Resolveu um dia sentar-se lá ao piano, sentar-se lá numa coisa e tal, e fazer uma pintura. E quando fez a pintura, está-se mesmo a ver, não é? Máquinas fotográficas de grande alcance. Televisões, câmaras de filmar. E então, 12 séculos depois, o tal de Leonardo da Vinci faz uma última ceia que é um espetáculo, que é uma coisa do outro mundo, não é deste. Embora a madeira era em castanho, maciço, não é? A mesa era uma mesa extraordinária, as cadeiras de espaldar, não é? Ali os apóstolos ali todos tinham ido ao cabeleireiro e à coisa, fazer a tal, todos ali bem compostos, bem não sei o quê, e então saiu aquela coisa fantástica que é a última ceia. Mas as notícias que há da última ceia era um momento em que Jesus ia orar para o monte e ia ser entregue por Judas. E dizendo assim que vem a célebre frase, e aquele que molhar o pão neste vinho me trairá. Não é? Toda a gente conhece. Em aramaico, não em português, como é natural. E o Judas, não é? Diz assim, pois então sou eu. Chegou à frente, pegou no pão, molhou no vinho. E até dizem que alguns dos apóstolos quiseram tirar de esforço. E Jesus mandou parar, não, deixem que ele leve, que consuma aquilo que está previsto. Mas Judas não ouviu nada.
Então, se ele fosse o traidor, ele ia pegar lá no pão e molhar no vinho. Ele ia calar-se muito bem calado para não ser descoberto. Então estavam todos de pé, não estavam sentados, não estavam em cadeiras de espaldar, não estavam nada. Portanto, quando 12 séculos depois, Leonardo da Vinci faz aquele quadro, ele faz uma imaginação que gostaria que fosse, não é? Porque Jesus e os apóstolos, bolas, precisavam ao menos de uma mobília de sala de jantar em condições, não era uma coisa qualquer. E, portanto, pintou aquela coisa de uma maneira. Claro que os anticristos, os falsos profetas, etc., que têm havido ao longo da história, não é? Trataram logo de dizer, pois claro, estás a ver aquela loura que está ali ao lado dele? Cabelos até ao... Ele também tinha cabelos até aos ombros. Mas as pessoas só veem aquilo que lhes interessa. Olha aquela loura. Aquela loura é a mulher, que ela até era casado. Ou era amante, ou era... não é? Ou viviam juntos e tal. E até chegou só ao despudor de dizer que ela estava inclinada para o lado direito, a coxear com o vizinho, que era para chegar com o joelho ao joelho de Jesus. Isto é quer dizer, a gente se for ver os cristãos conscientes, se formos a ver esta baixeza, nós desmistificávamos isso, mas ninguém desmistificou. Os livros venderam-se aos milhares, centenas de milhares, os cinemas encheram-se. Ainda hoje, há poucos dias, numa conversa que tive com uma pessoa qualquer, não interessa, ela dizia, porque olha o Código da Vinci, não sei o quê, o Leonardo da Vinci, mas o Leonardo, como é que ele sabe? Como é que ele sabe quem estava à mesa na última ceia? Para já não havia mesa nenhuma, isso é logo a primeira. Agora, como é que ele sabe? E as caras? A maior parte dos pintores, em toda a história, foi sempre assim. Normalmente fazem-se a eles próprios, digamos assim, dos instrumentos de pintura. Houve épocas em que os pintores chamavam as mulheres da rua para pintar belas mulheres. E aparecem quadros da Gioconda, mas não sei o quê, tal, que não tem nada a ver. Até há quem diga que a Gioconda é um autorretrato do pintor. Ele pintou-se na própria tela. Até havia, à época, coisas curiosas. Por exemplo, quando os pintores não gostavam de alguém, pintavam, porque havia as pinturas que estão nos tetos em Roma, tem a pintura do inferno, a pintura do purgatório e a pintura do céu. E quando o pintor não gostava de alguém, punha-lhe a cara que é o caso que se fala, com um bispo que o pintor não pô-lo no inferno. E até se conta que depois o bispo não gostou da brincadeira, viu lá a cara lá em cima. Já havia espelhos naquela altura. E então foi ao Papa e disse, santidade, onde é que está a tua cara? Está no inferno. Desculpa lá, mas não te posso tirar do inferno. Se fosse no purgatório ainda te tirava. Essas coisas que às vezes se contam à laia de brincadeira. Mas era assim à época. Quer dizer, como é que pode alguém pensar 12 séculos depois? A gente já não sabe, do século passado. Ninguém é capaz de pintar a cadeira do presidente, do seu presidente do Conselho, de antigamente. Como é que aquele homem, 12 anos... mas ele esteve, era a reencarnação de... Bom, seguramente, mesmo que fosse a reencarnação de... É provável que João, agora na figura de Francisco de Assis, tenha descrito por intuição, por inspiração, por voz do mundo espiritual, como foi a marcha, a visita para, enfim, para Belém, não sei o que mais, aquelas dos pastores, aquela coisa toda. Até pode, na sua inspiração, até a sugestão espiritual, porque... quer a gente queira, quer não queira, Francisco de Assis comunicava-se assiduamente com o mundo espiritual. Aliás, as descrições dizem que ela tentava êxtase e levava-se ao ar. Santo António entrava em êxtase. Aliás, conta-se que, como era um grande doutor da Igreja e falava de uma forma, era doutor da Igreja e falava de uma forma incrível, um bando qualquer de inimigos da Igreja resolveu certo dia passar-lhe uma armadilha a Santo António. Quer dizer, não era Santo António, naquela altura era mesmo só António. E então ele estava lá num palanque a falar, a armadilhar um palanque, quer dizer, não é? E quando ele estava a falar, o palanque roeu. Só que ele não caiu. Ele ficou a levitar. É uma coisa que hoje a doutrina espírita explica isso. É provável a levitação. Ele estava a falar naquele êxtase. É como aqueles que às vezes levantam-se à noite, andam por aqui, não é?
Eu não digo o nome, porque a pessoa, que eu também sou sonâmbulo. Eu também sou. Não é. Mas é verdade que o sonâmbulo é a pessoa que se desloca a dormir e não cai. Exceto se a gente o acordar, que pode cair mesmo. Então ficava no ar, nessa êxtase, e continuava a falar. E dizem que até como os homens não o ouviam, um dia resolveu ir para o mar e falar aos peixes. E então os peixes até puseram a cabeça toda fora do ar, fora da água, e ouviram o sermão de São Doutor. Quer dizer, estas coisas às vezes são para documentar aquilo que se passa conosco, com os seres humanos, que não ouvimos porque não é connosco, a gente vira a cara para o lado, não é? Assopra para o lado, é com os outros, nunca é connosco, é sempre com os outros. E quando chega a hora da gente dar testemunho, não dá. Como é que nós nos calamos? Faça este absurdo, que é considerar que aquela figura que está ao lado de Jesus, pintada por Leonardo da Vinci, que não faz a mínima ideia das caras que era a mulher de Jesus, que alguns dizem Maria Madalena. Bom, é claro que isto é só tirar as ideias, às vezes para destruir as mensagens, para destruir o ideal, para desacreditar o ideal. Maria Madalena não era de certeza. Quando Maria de Magdala, depois, digamos assim, do Calvário, era Maria de Magdala, Joana de Cusa, que era casada, embora depois, pouco tempo depois, o senador tenha também desencarnado, tenha também morrido. Era Maria Madalena, que seguiam Jesus, chamadas as Santas Mulheres. Quando Jesus foi crucificado e depois ressuscitou naquela cena toda, 40 dias depois, chamado do Pentecostes, Maria Madalena pediu a Pedro, leva-me contigo. Leva-me contigo. Às vezes a gente fica assim chocado, porque assim, naquela época, então, Jesus andava, elas andavam atrás de Jesus, não havia nada, não havia problema. E Pedro não foi capaz de dizer, vai? Disse, não, Maria, não posso levar-te. Mas Pedro, não tem ninguém. Não posso levar-te. Tu eres uma mulher equivocada. Se eu te levares, o que vão dizer da doutrina? O que vão dizer da boa nova de Jesus? As pessoas são más, vão-te apontar e vão prejudicar o nosso ideal. Não posso, Maria. Eu não levou, ficou Maria sozinha mesmo. A história é muito linda e muito profunda, porque Maria Madalena acaba por ir para o leprosário ajudar os leprosos. Depois de Jesus ter dito, ama os filhos que não têm mãe. Acaba por ir, de facto, para o leprosário. Mas isto para dizer que Maria Madalena não é Maria de Magdala, é uma grande confusão. Porque aquilo é cada um com a sua opinião, chega à net, metem aquilo que lhes parece, e então aparece Maria Magdala, Maria Madalena, Maria não sei o quê. Porque dizer assim, Maria Madalena era Maria de Magdalena, e Magdalena era Magdala, era, agora como sendo Viziense, ou Tondelense, ou não sei quantos, então era Magdala, Magdalena. Mas não tem a ver, não é a mesma mulher. Maria Madalena era a adúltera, e Maria de Magdala era a prostituta, ou a meretriz de Magdala. São coisas diferentes. Maria Madalena tinha 7 amantes, conforme o Evangelho descreve. E Maria de Magdala, tinha homens importantes, os grandes comerciantes daquela zona. Era Maria Madalena, tinha embora um prostíbulo com várias meninas ao seu serviço, mas ela era só para a gente rica, para a gente poderosa da região, porque era das mulheres mais bonitas da época e da região. E os grandes comerciantes faziam questão de pagar, mas a peso de ouro, passarem um bocado com Maria de Magdala, não Maria Madalena. Maria Madalena foi aquela história do escrever na areia, que também está muito mal contada, quer dizer, escreveu na areia o quê? Era para se distrair, não sabia o que é que tinha que fazer e tal. Não tem nada disso, quer dizer. Porquê é que não se explica? Porque não se chega lá, não há, a parte espiritual não entra nesta interpretação das coisas. Maria Madalena foi a mulher que era para ser apedrejada, que os homens com o marido à cabeça levaram, porque era lei de Moisés, a mulher adúltera tem que ser morta por apedrejamento, tem que ser apedrejada até à morte. Aliás, como Estevão também foi apedrejado, só não chegou mesmo a morrer com a última pedra, depois acabou por morrer
já na enfermaria da praça. Então, Maria Madalena aparece como uma mulher perdoada por Jesus. Onde estão os que te acusavam? Foram embora. Não te condenaram? Não. Então, mas também não te condeno, mas não me voltes a pecar. Protagonizada depois, numa outra passagem do Evangelho, quando Jesus diz, tiveste 7, mas nenhum era teu. Tiveste 7 amantes, 7 maridos, mas nenhum era teu. E esta, digamos assim, esta realidade acaba por se aproximar de uma verdade diferente. Maria Madalena era uma das 2 irmãs de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. Não é Judas Cariotes, nem é Judas Tadeu. Era Judas, era uma palavra usada na época, um nome. E tinha 2 irmãs, mas as irmãs não tinham um nome, não eram indefinido. Maria daqui, Maria dali, Maria da colar, etc. E, portanto, não tinham um nome. Ou Maria do fulano tal, né? Joana do fulano tal, Joana do senador de Cusa, por aí. Portanto, as mulheres não tinham, pronto, eram coisas manipuladas. Também não é há muito tempo que isso acabou. E então, Maria Madalena tinha sido proscrita, tinha sido afastada da família por se comportar daquela forma. A outra, tudo indica, se chamava Xossana. Também não era Joana de Cusa, era Xossana de Cusa. E, portanto, quer dizer, tudo indica que Maria Madalena era irmã de Jesus. E naquele momento, ele apontou o cunhado como responsável pela perdição, entre aspas, daquela mulher. Quem estivesse em pecado, atira a primeira pedra. E os Espíritos dizem, Jesus escreveu na areia o primeiro nome, o do marido. Quem estivesse em pecado, atira a primeira pedra. Ajoelhou e escreveu na areia o nome do marido, do cunhado, entre aspas. E ele deitou as pedras para o chão. E um a um, os nomes foram surgindo na areia. Não se sabe bem se Jesus apagou a areia e escreveu outra vez. Mas isso pouco importa. Tudo indica que ele escreveu um a um. E foram todos embora porque ele apontou aqueles que não estavam sem pecado. Ou aqueles que estavam em pecado. Portanto, toda esta desenrolar da história nos leva a dizer que é um anticristo, é de facto uma ação tendente a destruir a boa nova de Jesus, porque Jesus, quer dizer, qual é a cara de Jesus? Não é a cara física. Nós somos espíritos, a nossa cara agora é esta. E há 100 anos qual era? E há 400 anos qual era? Hoje eu ouvi umas pessoas assim, não há prova nenhuma. Antes vir até que fez assim, não há prova nenhuma. Eu até não me disse nada, porque há alturas que não vale a pena dizer nada. Porque às vezes as pessoas passeiam-se na sua importância e demonstram uma ignorância completa. Já não são os espíritas que dizemos da reencarnação. Já fomos ultrapassados. Já são os cientistas a dizer. Os cientistas já dizem que é indiscutível. Eu não estou a dizer a ciência, atenção, fique isto bem claro. Os cientistas, há outros que nem vão lá, nem fazem caso, nem convém, não é? Dizer assim, eu estou doente do espírito. E agora? Essa coisa doente do espírito, como é que vamos fazer aqui um medicamento qualquer para o espírito? Isto fica complicado. Até os laboratórios para arranjar. É uma coisa complicada. E, portanto, há coisas que não interessa. Não interessa que se ponham as coisas a claro. Não interessa. Embora Jesus tenha dito a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é preciso que seja a ciência a dizer, porque os espíritas chamam-nos atrasados mentais, gente obscurantista, que não percebe nada da história, que não sei o quê, que não sei o quê. É claro que nós conhecemos um indivíduo, quer dizer, não pessoalmente, que escreveu vários livros em parceria com Francisco Canto Xavier. E as coisas são tão extraordinárias, quem quiser analisar, que há livros que escreveram de parceria, por exemplo. As mensagens ímpares escrevia um, as mensagens pares escrevia o outro. E depois, quando juntaram as mensagens, encadeava-se a história. Evolução em 2 mundos. É talvez o mais paradigmático dos livros que os 2 escreveram. Uma mensagem escrita por um, a seguir em terras diferentes, escrevia o outro. E encadeava-se
a ligação científica, porque a evolução em dois mundos é um livro complicado, é um livro científico. E é nesse encaixe que surpreende, que Kardec foi assim que ele fez, mandou a vários sítios as perguntas, depois recolheu de vários locais. Não havia proximidade física para eu não ouvir, o outro escrevia e eu também ia escrever acolá, porque eu ouvia no mesmo sítio. Não, eram vários sítios. Exatamente para haver essa indiscutibilidade da verdade, da origem das mensagens. Então, esse médium que escreveu com Francisco de Assis, com Francisco Cândido Xavier, não vão dizer que eu disse que Francisco Cândido Xavier era a reencarnação de Francisco de Assis, que agora só faltava isso. Não é entendimento. Então escrevia, esse médium era médico e achou que essa coisa da mediunidade era também de gente atrasada. Então criou uma nova ideologia, chamada projeciologia. É um nome bolas, quer dizer, a mediunidade é uma coisa real, bruxas e cartomantes e de coisa e tal. Agora, projeciologia é uma coisa, não é, do outro mundo. Então, o que é projeciologia? Conforme a própria palavra indica, é uma ciência que estuda, que desenvolve a projeção. Então, o que é que acontece? Eu estou aqui e vou-me projetar em espírito. Bom, Santo António também fazia isso, não é? Chamavam os fenómenos de bilocação, a doutrina espírita, chama a Igreja o milagre. Quer dizer, durante a consagração, António, padre, concentrava-se e ficava parado. Já era hábito na sua igreja nomearem um sacerdote para o substituir naquele momento, porque ele passava minutos e minutos e minutos concentrado. E durante essa concentração desdobrava-se em espírito. Isto é, ficava o corpo e o espírito saía e apresentava-se. Aliás, um milagre famoso, até a vida dele, milagre, entre aspas, famoso, quando ele apresenta em tribunal a defender o pai, uma acusação grave, que estava inocente. É um milagre, Santo António. É uma projeção, quer dizer, chamamos nós, é um desdobramento. É possível que nós, estando aqui, concentrados, nos apareçamos, por exemplo, em Lisboa ou na Conchinchina. É possível. É possível. Chama-se isso um fenómeno de desdobramento. Quantas vezes a gente está sentado no meio, na cadeira, ou cá fora, no alçado, não sei onde, e passa-se assim, não está a dormir. Não está a dormir. Bem, está a dormir, claro, mas é outra conversa. Mas está ali muito bem parado, de repente a olhar o vazio, o horizonte. Podem chamar, podem falar, podem não sei o quê. E a gente não responde. Nós não estamos ali. Nós não estamos ali. Ai, a Bernúncia, São Jerónimo, ai, coisa horrível. Então isso se me agarram. Se me agarram é lá da canção daquelas brasileiras. Ai, se te apanho, aquelas coisas. Ai, se me agarram, os espíritos se me agarram. Onde nós pensarmos que estamos, estamos. E por isso é que a ciência diz que o pensamento é mais veloz do que a luz. Porque o pensamento é instantâneo. Bom, nós não podemos dizer que seja mesmo instantâneo. Mas quase. Não é possível medir o tempo que nós levamos a dizer aquilo que pensamos. Não é possível mensurar esse tempo. A gente está a falar e isso é o fluxo do pensamento. Se analisarem bem, a gente diz assim, então o que é que eu agora vou dizer? Agora vou dizer isto assim, 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 assim. Agora assim, assim, assim. Não. Nós a falarmos uns com os outros, nós nem pensamos. Às vezes devíamos pensar duas vezes, mas nem pensamos. A gente atira logo cá para fora. Fala num momento. Então é quase instantâneo o pensamento, o tempo que demora a chegar do espírito e a ser exteriorizado nos vários órgãos, pode ser por escrita, pode ser pela fala, não tem mensurabilidade. A gente não consegue saber o tempo. O que quer dizer que quando nós emitimos este pensamento para dentro, podemos fazer para fora. Aquela malandra devia cair da cama abaixo. Às vezes cai. A gente é que não sabe, não pergunta. Eu já experimentei uma vez, por acaso, nunca mais experimentei, porque esta coisa... porque uma pessoa diz, e o fulano, manda assim, e as bolas. Até
melhor era cair da cama abaixo. Até estava hospitalizado, não é? Não era o melhor cair da cama abaixo. Ai, as pessoas dizem, ai, nem pensa nisso, coitadinho e tal. Não, caí da cama abaixo, mas não parti nenhum braço, não é? Também, bolas, não. Há tanta gente que cai sem saber porquê. E eu nunca mais disse nada, sabem porquê? Porque ele naquele instante caiu mesmo. Eu só soube no dia seguinte, não tem a hora. Às tantas horas caiu. Mas eu não disse, vais cair da cama abaixo. Eu só disse, se calhar não fazia mal nenhum cair da cama abaixo. Portanto, assim, não é dizer assim, nem pensar no assunto. Porque o pensamento pode influenciar? Pode. O pensamento pode quebrar a força da pessoa? Pode. O povo, na sua humildade, diz, quebranto. Quer dizer, a pessoa levou com um quebranto, um mal olhado. Quer dizer, o mal olhado é uma projeção vibratória do pensamento. E como é físico, como é uma exteriorização física, vamos supor, assim mais ou menos, merecias uma chapada. Às vezes assim, merecias um... E uma coisa é a pessoa dizer merecias uma chapada e outra coisa é dá-la mesmo, já não teve tempo de só pensar em merecer. É esta coisa que às vezes reagem, ai, porque é que eu fiz? Não devia ter feito, mas já foi. Então quando a gente pensa alguma coisa de alguém, já foi. O malandro, aquele aquele outro, já foi. É claro que já foi. Se a pessoa merecer, leva. Se a pessoa merecer, abana. Dói-lhe a cabeça, sente uma tontura, sente um vómito, sempre qualquer coisa. Não quer dizer é que caia. Não quer dizer é que caia. Porque não tem justiça nenhuma, não tem nada, não fiz mal a ninguém, não fiz mal à pessoa. Vai assim, vais cair. Não vou, não. O que é isso? E nem é permitido. E por isso é que, está lá no Evangelho, volta para a casa de onde saiu. Se alguém pensar mal de outra pessoa que não merece abanar, o pensamento vai e volta. Vai e volta, porque não é permitido. A pessoa não merece, não vai ser envolvida nesse pensamento. Então, a gente diz assim, mas eu penso, não merece, está tudo bem. Não está bem, não. Porque o problema é a intenção. O problema é a nossa intenção. A nossa intenção é, e isso já foi, e já valeu. E vai voltar. Certeza absoluta que nós tarde ou cedo vamos levar de volta. Se não for logo, naquele instante, vamos levar de volta de outra pessoa. Diz, mas eu não fiz mal. Eu conheço pessoas assim, eu nunca fiz mal a uma mosca desde que nasci. E antes? Desde que a gente nasceu, foi desde que a gente nasceu, de novo. Desde que nós nascemos, de novo, que foi Jesus falou. Quem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Eu ainda não direi a falar com uma pessoa assim, mais a responsabilidade até. Não era sacerdote, não era freira, nem sacristão. É mais ou menos assim. Eu falava nisso, quer dizer, então, mas... não, é mesmo assim, tal. A ressurreição, não, é depois, como Jesus, a gente ressuscita, é mentira. É mentira, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A gente não sabe quando é que vai ressuscitar. Ao terceiro dia não é de certeza. Não é de certeza. Mas um dia, no juízo final, a gente tem que analisar as coisas, refletir, raciocinar. Será que isto tem alguma lógica? Ou não tem nenhuma lógica? Tem lógica, é justo. Então nós temos que pegar, na doutrina de Jesus, o que é que ele ensinou, e raciocinar sobre as coisas. Se é racional, se não é racional, põe-se de lado. Se não é racional, põe-se de lado. Isto para dizer que o que está no Evangelho, o sumo, aquilo que é realmente importante, são lições que Jesus deu. Nós vamos apanhar no Evangelho lições do perdão, a tolerância, a fraternidade. E quando fizeres isto a um destes mais pequeninos, a mim o fareis. Que a mão direita não olhe que vê a esquerda, é fazer o bem sem ostentação. Quando fizeres bem a alguém, não leves o sino à frente, a anunciar que vais fazer. Eu ainda me lembro do tempo em que a pessoa, para dar a esmola na celebração, agarrava nas notas 20 escudos, que agora não vale nada, que 20 escudos agora, nem sei quantos cêntimos são, aquilo já não dá. E então as pessoas abanavam assim a nota. Os coitados que não tinham assim muitas notas e tal, punham assim a mão e metiam no saco. A ver, não levava nada.
Mas assim como assim o gesto podia fazer pensar. Mas o óvulo da viúva, que era mais importante que o resto, também era só uma moedinha pequenina. Não interessa se é muito, se é pouco, é o que a pessoa pode dar. Então essa ostentação, há muitas pessoas que gostam, que toda a gente... A lição que leram há pouco, quem é aquela mulher que vai? Vestia-se menos ricamente para não ser conhecida, para não ser apontada. É uma lição que tem a ver com isso, que a gente não tem que fazer ostentação. Eu vou fazer a caridade. Não tem nada que dizer, eu vou fazer a caridade. Não tem que dizer isso. Porque as coisas valem pela intenção, não valem pela projeção. Mas há pessoas que gostam de... Senhores, eu não sou como aquele que está ali atrás, que tem uma falta de respeito, que veio mal vestido, que vem todo roto, esfarrapado e sujo. Eu tenho aqui o fato mais importante que eu tinha no guarda-fatos. Eu venho bem vestido, em respeito e tal. Vem no Evangelho. Então as grandes lições, Senhores, eu não sou digno. Olha o teu servo, eu não sou digno. O outro estar a ver aquele, bem mal esfarrapado, bem com a falta de respeito e falta de consideração. Antigamente dizia-se, reservado o direito de admissão. Nem toda a gente podia entrar nesses locais, nem de culto, nem em cafés. Então nós gostamos muito de protagonismo, de nos projetarmos, sendo que isso está referido no Evangelho. Mas Maria subiu para visitar sua prima Isabel. E então chegou e disse, sabes, Isabel, o anjo apareceu-me. Diz os textos que Zacarias, o marido de Isabel, que duvidou do que o anjo lhe disse, que ela ia ficar grávida e ia dar à luz e tal, o precursor, ficou mudo durante 9 meses. Então, Maria chegou e disse, sabes, o anjo apareceu-me, vou ser mãe. E diz os textos na tradução. E Maria voltou-se e disse, eu sou a ditosa, eu sou a escolhida, eu sou a bendita, eu sou esta, eu sou uma projeção que vem no Magnificat, que está no Evangelho, nos 4 Evangelhos. Como se fosse Maria, uma jovem, humilde, simples, lindíssima, segundo reza a tradição. Mas que era humilde, não era orgulhosa, estar a ver para mim? Sim, eu sou. Eu sou a ditosa, eu sou a magnífica, eu sou não sei o quê. Quem ouviu? Mas quem ouviu? A história da visita de Maria à sua prima Isabel é uma história inventada mais tarde. Não tem nada a ver com a realidade. Jesus era o Messias, o enviado, para acordar o povo. Não era o rei dos judeus. Foi ressuscitado como rei no século IV, quando Constantino obrigou os cristãos a elegerem um Deus. Até aí, era o enviado, o Messias, o ungido, aquele que vinha trazer a verdade sobre aquilo que era a vida espiritual. Sobre o que era a vida espiritual. Naturalmente que era objeto de perseguição, como foi. Era objeto de chacota, era objeto de gozo, que agora continua. E, pasme-se, particularmente no seio dos cristãos. No nosso meio, que devíamos ter em consideração que aquelas coisas laterais que aparecem no Evangelho, em decorrência de traduções que não são corretas, porque há provas que não são corretas, e nós vamos na onda de acreditar que aquilo que os outros dizem, e agora vem o Evangelho de Barnabé, e o Barnabé diz que não sei o quê, mas qual Barnabé? Várias pessoas copiaram e acrescentaram. Se havia 44 evangelhos e só havia 11 apóstolos, e havia 44 evangelhos, como é que apareceram os outros? Os outros apareceram porque toda a gente copiava e acrescentava. Isto também me parece que tenha sido assim. E isto também me parece que também tenha sido assim. E foram-se acrescentando pontos até que os da Igreja Primitiva, alguns dirigentes, disseram assim, chega, vamos aqui escolher aqueles que se aproximam em verdade mais uns dos outros. E o Evangelho de João esteve periclitante. Porquê? Porque o Evangelho de João, parte significativa dele é mística e os outros não, são descrições da vida material, embora com ensinamentos elevados de espiritualidade.
E nós vamos encontrar muita coisa acrescentada que não tem qualquer importância. Mas qualquer importância, porque as grandes lições, essas, por mais pontos que se lhe acrescentem ou se retirem, estão lá. Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando fizeres isto a um destes mais pequeninos, a mim o fazes. Vamos então fazer a caridade, porque fazendo a caridade, estamos a fazer a caridade a Jesus. E a maldade? E a maldade? E a crítica? E falar na vida alheia? E mentir? E criticar? E condenar? E julgar? Quando fizeres isso a um destes mais pequeninos, a mim o fareis. Não é só as coisas boas. É as coisas boas e as coisas más, mas principalmente as coisas más. Não chega a dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então e ao próximo? Ao próximo, a Deus eu amo. Como é que a gente pode amar a Deus se não amar o próximo? Mas a gente não pode amar os inimigos como ama os amigos. Claro que não pode. Mas claro que não pode. Mas quantas pessoas amam mais a pessoas de fora do seu lar do que a pessoas do lar? Quantas? A isso deve-se a quê? Ao processo que Jesus acabou por ensinar, mas que ninguém quis ouvir, pelo menos agora parece que estão a querer ouvir, que foi as vidas sucessivas, a reencarnação, o voltar de novo ao teatro do crime, à zona do erro, e com aqueles com quem a gente errou, levantar-se do erro, pagar o erro que cometeu. Quem não nasceu de novo, pela água e pelo Espírito, porque o que é nascido da carne é carne. Não tem nada a ver com o batismo. Porque o que é nascido da carne é carne. Quem não nasceu da água, o que é nascido da carne é carne. E do Espírito, está ali bem definido. Nascer da água é nascer da carne, é nascer no corpo físico. O que quer dizer, quem não nascer de novo no corpo físico e se transformar em Espírito, e se aperfeiçoar, e se corrigir o seu percurso de erros, pagar as suas dívidas, evoluir, não pode entrar no reino dos céus. Mas são grandes lições. Todos podeis ser deuses. Todos podeis ser deuses. E aqueles que eu achar por bem, eu vou fazer deles deuses. Jesus nunca disse falar nada disso. Jesus nunca disse, no meio de ti, no meio de ali, no meio de acolá. Hoje apresenta-se muito a ideia de que Jesus virou-se para os apóstolos e disse, Pedro, tu és Pedro. Peter. Jesus não falava inglês, não é? Simão Bar Jonas. Simão Bar Jonas, que era o nome do apóstolo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Posto isto, entendeu-se que era sobre Pedro que Jesus criava a sua igreja. Tu és Pedro, mas é sobre a natureza. Sobre esta pedra na natureza. Não é nos templos nus, frios, gelados. Quando uma casa tiver muita coisa, olha, paredes bonitas, bem pintadas, etc. Mas depois não há amor, não há caridade, não há ajuda, não há auxílio, não há compreensão, de nada vale. De nada vale. A traça come, está tudo lá bem espelhado no Evangelho. Como lições de toda a vida, de toda a eternidade. A traça corrói. Se nós não ouvirmos a palavra e não a colocarmos na nossa vida, não adianta. É morta a fé, sem obras. Então é bom que nós comecemos a meditar sobre o que é o Evangelho. Nós, quando damos essas palestras, reparem que nós batemos sempre no Evangelho, embora depois na conversa venham as lições na ciência espírita, da mediunidade, da filosofia espírita, da reencarnação. A lei da justiça, a lei do trabalho, a lei da distribuição, tudo isto está bem considerado no manancial filosófico, que é o livro dos Espíritos, que define as leis de Deus. Ou também a mediunidade. A grande problemática da dor espiritual, que hoje se considera na Terra a dor psicológica, ou a dor psíquica, ou a dor... Essa coisa, porque é bolas, está doente espiritual? Não, está doente psicológico, que é muito mais coisa, não é? Depois ainda há doente parapsicológico, que é um outro absurdo, não é? Porque se é parapsicológico, é
psicológico para além do normal, do paranormalidade. Isto é a problemática espiritual no mundo espiritual. A gente começa a baralhar esta conversa toda e mistura tudo. E já temos dito isto, voltamos a insistir sempre quantas vezes for preciso. Somos espíritos, não somos psíquicos. Só que os gregos, coitados, vêm-se gregos para falar o português. Então, como se vêem gregos para falar o português, dizem, não, esses falanos de espíritos é uma atrapalhada. Psique, em grego. Espírito, ou alma. E nós continuamos a baralhar todas as ideias e vamos distanciando-nos cada vez mais daquilo que Jesus apontou como uma realidade, que agora a Organização Mundial de Saúde também já define como certa, que é a mediunidade. A mediunidade é bruxaria, mas a Organização Mundial de Saúde, não é a Organização Mundial de Saúde dos espíritas, que isso não existe. A Organização Mundial de Saúde, que agrega todas as organizações médicas de saúde, etc., tem lá bem classificado ali. Mediunidade. Mediunidade. É uma característica do ser humano. Se for controlada, é uma mediunidade terapêutica. Isto é, se a pessoa tem essa sensibilidade, tem essa faculdade de ser intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, está controlada, está educada, pode ajudar. Pode ajudar os espíritos, permitindo que eles se comuniquem para a gente os conversar, e os encarnados somos espíritos numa orientação e também num auxílio direto, para que aqueles que andam à nossa volta e que não nos deixam dormir ou serenar sejam também levados. É a Organização Mundial de Saúde que diz mediunidade terapêutica. Mas, quando ela não está educada, não está esclarecida, não está desenvolvida, então é doença. A pessoa está doente. Não é doente. Está doente. Há uma coisa que é a pessoa estar e outra coisa é a pessoa ser. Nós podemos estar doentes, mas não somos doentes só se a gente quiser. E há pessoas que gostam. Há pessoas que gostam. Ai, não sei o quê. Ai, não sei. Eu já aqui contei que os cientistas dizem assim, a pessoa pode, pelo pensamento, controlar essas dores, o mal-estar, não sei o quê e tal. A gente, pelo pensamento, pode chegar à cama e dizer assim, não, eu vou dormir. Podemos fazer esse trabalho. Mas dá muito trabalho. É melhor um comprimido. Não é? A gente pode controlar a dor. Pode controlar a dor. Mas dá muito trabalho. É melhor tomar um comprimido. Uma injeção, uma coisa qualquer. Então eles dizem que a gente pode controlar isso. A gente pode controlar. A gente pode controlar a outra pessoa. A pessoa está nervosa, está descontrolada, está não sei o quê. E a gente concentrar o pensamento e ajudar a pessoa a controlar-se. A gente pode fazer isso. Dirás, este monte muda-te. E o monte muda-se. Então são os cientistas que dizem que isso é possível. Isso é possível. O que eu faço, vós podeis fazer. E mais, disse Jesus, vejam, o que eu faço, vocês tenham calma. Aliás, Jesus já fala isso, podeis vós beber a taça de fel? Pois Jesus diz, podemos, Senhor. Podeis beber, mas a gente pode beber, é a nossa taça, a cruz é nossa. Quando se trata de beber a taça dos outros, calma aí. E daí que seja muito complicado. A pessoa que tem essa faculdade, essa sensibilidade que permite ouvir o outro, compreender o outro, aconselhar o outro, animar o outro, ajudar o outro, isso dá muito trabalho. E então quando disser, está bem, eu ajudo, mas tenho que pagar, porque eu estou a trabalho e tal, tenho que levantar cedo, tenho que fazer a coisa, tenho que ir enterrar não sei onde, não sei quantos contos, não sei quantos euros e tal, está muito trabalho e tal. E a gente embarca na coisa. Aquilo que de graça se recebe, de graça se deve dar. Quem falou? Jesus. E nós não aprendemos isso e vamos a correr, às escondidas, a algum lado, que aquilo abaixo de Deus na terra é um bocado melhor, e pagamos ali para ver se nos resolve os problemas. A gente não aprende. Então a Organização Mundial de Saúde diz que quando a pessoa sabe, conhece, está esclarecida e tem essa sensibilidade, pode ajudar, pode auxiliar,
pode fazer terapia de auxílio. Então é mediunidade terapêutica. Mas quando a pessoa está descontrolada, está não sei o que e tal, e não sabe, não conhece, e não está esclarecida, é doente. Ou melhor, está doente. Mas está doente e agora? Agora pode tratar-se. Como? Espiritualmente. Porque é alguma coisa que não é do corpo. Se eu quiser ir pregar um prego, arrisco-me a pregar o dedo também, mas se eu quiser pregar um prego, um martelo, e ali, pumba. Mas se eu quiser dar um conselho, dar uma orientação, não é isso que funciona. É uma coisa que funciona do raciocínio, que é o espírito que somos. E as pessoas que têm essa capacidade de compreender o outro, de ouvir. Havia um psiquiatra um dia destes que dizia assim: nós somos clérigos. Eu dizia assim, então, mas... porque um religioso dizia, eu tenho conhecimentos vastíssimos da sexualidade, mas só aprendi a teoria. Não interessa se tinha a prática ou se não tinha a prática, mas tinha a teoria. Então, dizia o psiquiatra, eu também sou assim. Porque eu ouço os doentes no meu consultório, eu ouço todas essas teorias que eu não vivo, mas que aprendo, um caso aqui, outro caso ali, outro caso acolá. É aquele aprendizado teórico. E os que vão ao psiquiatra às vezes são auxiliares, pois são, porque quantas pessoas gostam de desabafar, deitar cá para fora, e pronto, e às vezes não tem nada, não tem ninguém que os ouça. Então a mediunidade, que é essa intermediação entre o amor e a dor. O amor e a dor, o consolo, a esperança, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. É esta a realidade científica hoje. Mas há médicos que não vão nem fazem caso. Pois claro que há. É claro que há. E há padres que também não vão lá nem fazem caso. Pois claro que também há. Embora o Catecismo Católico diga que os nossos familiares que morreram afinal podem vir. Já não foram para o purgatório, não foram para o inferno, nem foram para não sei o quê, já podem vir ajudar-nos, está no Catecismo Católico, embora isso não se divulgue. Acredito que muitos daqueles responsáveis religiosos até nem são para aí virados, se calhar nem leram ainda o Catecismo, mas está lá escrito, podem voltar. Como já aqui dissemos, e vamos relembrar, o Papa Francisco disse que afinal o Espiritismo tem razão. Porque o Espiritismo é ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. E as relações que há entre o mundo espiritual e o mundo material. Diz a definição do espiritismo. É claro que o Papa Francisco não ia dizer assim, olha, o espírito tem razão, mas disse, os cristãos têm que começar a pensar de onde vêm, para onde vão e o que andam cá a fazer. Olha, a origem, de onde vêm? A natureza, o que é que nós estamos aqui a viver, como é que estamos a fazer e porquê? E para onde iremos? Numa definição que tem mais de 150 anos de espiritismo, a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Agora o espiritismo vai ter razão? Não, não vai ter razão o espiritismo, porque o ideal de Jesus, que é o cristianismo redivivo, que agora está codificado no espiritismo, vai triunfar. Não são os espíritas que vão triunfar, não. Os cristãos vão triunfar. O que vai triunfar é o cristianismo. A nova chamada espiritismo. O kardecismo. Não é verdade. O kardecismo não vai triunfar coisa nenhuma. O espiritismo, que é o cristianismo trazido de volta na sua pureza inicial. É esta realidade que a gente tem que entender, para que não seja por A, ou por B, ou por C, ou por lá, que nós nos modifiquemos e façamos por merecer o auxílio, a ajuda. Façamos por merecer a ajuda. E é esta realidade do conhecer a verdade que nos pode levar a libertar-nos dessas coisas, da insónia, do mal-estar, da não sei quê, do sofrimento. É o conhecimento da verdade que nos ajudará a libertar. Então, quando pegamos o Evangelho, e essa a nossa preocupação, é trazer de volta à atualidade racional a boa nova de Jesus. A morte não existe, a vida continua. Vamos fazer a irradiação pelos doentes. E agora, enquanto chega o grupo da água, hoje está feio. Vamos dizer que estamos a fazer
angariação de bens no... E agora? Como é que chama? Não, é no mini preço. E vá já agora, é mesmo mini preço. Portanto, estamos a angariar bens alimentares para as 90, eu tenho dito 78, já fui ultrapassado, 90 famílias que a gente está a ajudar e iguais 50 sem abrigo. Não é? Estamos o mini preço de Rapeses e o mini preço da Esculca ou Travassós. Deram-nos a possibilidade de ir angariar bens materiais, fomos hoje, graças a Deus que a coisa não correu mal, podemos dizer que correu bem. Estaremos ainda lá amanhã e no domingo. Se alguém quiser falar aos amigos, falar a não sei o que, colaborarem, mas também podem colaborar aqui, não há problema nenhum. Podem trazer, põem ali na caixa ao fundo e vale o mesmo. Agora, os que não vêm cá, os amigos, a família, digam lá, pá, vão lá, aquela gente tem que dar de comer a muita gente. Escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá a proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, sim, a vida escreve esse passado de luta em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria e povoaste o coração com um joio que desespera. Sim, escuta, irmão, Jesus conclama o amor. Sim, sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás que a salvação, e do alto verás jorrar a luz divina e o perdão. Sim, sim, vem, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho, a verdade e a vida na direção dessa luz. Segue a estrada, busca a guarida onde te espera Jesus. Pedimos agora, Senhor, pelos doentes, todos os doentes do corpo, acamados, desesperados, abandonados, os doentes do espírito,
abandonados também, desprezados tantas vezes. E os mais doentes de todos, aqueles que vão esquecendo a infância, a juventude, abandonando os seus idosos nas camas dos hospitais, nos lares, tantas vezes transformados em armazéns, ou os familiares abandonados em casa, enquanto se passeiam os caminhos do vício e do prazer. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, a nossa solidariedade, as nossas vibrações de amor, de paz, a nossa energia física, que possa permitir às tuas falanges socorristas aliviar as dores físicas a tantos doentes. Toma a nossa oferta, Senhor, que esta noite seja um pouco melhor para todos eles. Teu rosto me cativou tão lindo, teu manto de azul do céu tão lindo, mesmo a chegar. Esperança para o pecador que vai voltar. Bela flor dos meus encantos, bela essa melodia dos meus cantos, Maria. Sem ti fico só e não sou nada. Maria, és a aurora minha madrugada. Mãe de Jesus.
Deixem só que convido a todos a fazermos uns segundos só, por favor. Só uns segundos para envolvermos o nosso irmão Nilson de Sousa Pereira. Nosso irmão foi uma visita assídua à nossa associação desde depois do 25 de Abril, acompanhando Divaldo Franco nas suas estadas em Portugal e quase sempre na sua visita a Viseu. Então nós pedimos, Senhor, que aceites as nossas vibrações de paz no momento em que esse irmão caminha para o regresso à tua casa. Que os teus mensageiros o envolvam em paz. E a nossa gratidão pelo carinho, pelo amor que sempre, desde o início, dedicou à nossa associação. Chegamos ao final. Vamos despedir dos nossos telespectadores. Agradecemos terem acompanhado connosco estes momentos só de irradiação por esse irmão, que está, de facto, nos momentos próximos da partida, se é que já não terá partido mesmo. Vamos pedir muita paz, que Deus continue a abençoar os vossos lares. Nós aqui também.